Amada igreja, boa noite. Nesta segunda-feira, dia 6 de novembro de 2017, irmãos, mais uma vez o Espírito Santo de Deus, em um nome santo do Senhor Jesus Cristo, nos manda trazer uma palavra de edificação e de exortação para a amada igreja, mas como de costume, também e sempre em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos orar, abençoar, nos confraternizarmos com todos os aniversariantes que nesta segunda-feira, dia 6 de novembro de 2017, e em todo o decorrer desta semana, completam e comemoram mais uma data natalícia. Nós rogamos ao nosso Deus e Pai que os cubra, que os galardoe com toda a sorte de bênçãos vindas diretamente do trono de Deus para as suas vidas, dando-lhes paz, dando-lhes saúde, galardoando-os em tudo, em todas as áreas, em todos os campos, em todos os setores das vossas vidas, e que seja tudo para a honra, glória, louvor e adoração do nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, e neste dia de hoje, nesta segunda-feira, nesta noite de segunda-feira, 6 de novembro, o Espírito Santo, em nome de Jesus, nos manda falar sobre as atitudes que fazem o homem ser abençoado. Ou seja, são procedimentos que devem ser seguidos, que o homem deve procurar seguir. Não estou falando que deva seguir nesta escala de ordenamento que eu coloquei, mas tem que procurar seguir, tem que procurar viver de acordo e em conformidade com a palavra de Deus, irmãos. Em Mateus capítulo 6, versículo 33 está escrito: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, ou todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Portanto, quando nós colocamos o nosso coração no Senhor, quando nós temos no nosso coração o propósito de buscar ao Senhor de todo o nosso coração, de o seguir e o servir, Ele vem, Ele nos visita, Ele nos galardoa, conforme está escrito também no Salmo 101, versículo 6. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Portanto, vejamos, o primeiro passo, irmãos, é o amor, é a caridade. E está escrito em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé e a esperança e a caridade, ou seja, o amor. Estas três, mas a maior destas é a caridade, ou seja, o maior deste é o amor, amados. O amor é o dom supremo. Tanto que está escrito em 1 João capítulo 5, versículo 8, 1 João capítulo 4, versículo 8, a primeira epístola do apóstolo São João, capítulo 4, versículo 8, no Evangelho de João, não, epístola do apóstolo São João, 4, 8, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, a plenitude de Deus é amor, amados. Vamos amar aos nossos semelhantes, tanto que em Mateus capítulo 22, versículo 34 ao 40, intitulado O Grande Mandamento, está escrito: e os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, ou seja, o Senhor Jesus Cristo, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou para o experimentar, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Olha a importância do amor, irmãos. Olha como o amor é o dom supremo. A fé é um dos quesitos também para sermos abençoados. Fé é certeza, irmãos. Fé é crer sem ver. Nós sermos como Tomé, que teve que ver as chagas do Senhor Jesus Cristo nas suas mãos, no seu corpo, para crer. Não. E Jesus disse: Tomé, tu para crer, que teve que ver. Benditos são os que creem sem ver. Então, em Hebreus capítulo 11, versículo 1 está escrito: ora, a fé
é o firme fundamento, é o alicerce das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê ou que se não vê. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6 também está escrito: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, ou seja, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Em Hebreus capítulo 10, versículo 38 também está escrito: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele ou não se compraz nele. Também está escrito, irmãos, outro quesito é obediência. Em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22 está escrito: porém Samuel diz: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Ou seja, nós devemos ser obedientes ao nosso Deus na sua palavra. Outro grande quesito, irmãos, o perdão. Em Marcos capítulo 11, versículos 25 e 26 está escrito: e quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também o vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Ou seja, a condição imprescindível para sermos perdoados é perdoarmos. Se nós não liberarmos o perdão, se nós não perdoarmos, o nosso Deus, ele não nos perdoará. É o que está escrito nestas palavras. Outra condição para sermos abençoados, irmãos: orar pelas pessoas, principalmente para aquelas que nos perseguem, que nos caluniam, que falam mal de nós. Os amigos de Jó, quando Jó estava passando por todo aquele infortúnio, quando ele perdeu tudo, quando ele perdeu seus bens, quando ele perdeu seus filhos, quando ele estava com seu corpo tomado por chagas, por lepra, por chagas, os amigos de Jó, entre aspas, foram lá tentar justificar a Deus, tentar acusar a Jó, aos filhos de Jó. Certamente vocês estão receberam isso por merecimento. E Deus não precisa de advogado, não, amados. Deus falou para Satanás: viste ao meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal? Aí, para estes amigos de Jó serem perdoados por Deus, Deus manda eles irem pedir a Jó para sacrificar por eles. Vejamos o que está escrito em Jó capítulo 42, versículo 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orou pelos seus amigos, ou seja, amigos da onça, que estavam acusando a Jó: você está passando por isso porque certamente você infringiu alguma lei de Deus. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto dobro a tudo quanto dantes possuía. Ou seja, nós temos que orar pelos nossos amigos, nós temos que orar pelas pessoas, nós temos que amar, nós temos que perdoar, nós temos que ter fé, irmãos. E nós temos que ser fiéis, amados. Deus, ele sonda o nosso coração, conforme está escrito em Provérbios capítulo 4, versículo 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Nós temos que ser fiéis ao nosso Deus, nós temos que honrar ao nosso Deus, nós temos que ser obedientes à palavra de Deus. Como nós vamos ser fiéis a Deus? Sendo obedientes à sua palavra. Portanto, entra aí também a história do dízimo. A fidelidade. Deus não precisa de dinheiro de ninguém, não, irmãos. Mas Deus, ele sonda o nosso coração. Deus, ele quer ver se nós estamos apegados a ele ou aos bens materiais. Olha quando ele colocou Abraão à prova, pedindo a Abraão o seu filho Isaque. Abraão foi com o coração partido. Aí Deus falou: Abraão, não estendas a mão contra o moço, pois eu sei que você teme a Deus, que o seu coração é meu. Então, em Malaquias capítulo 3, dos versículos 10 ao 12, está escrito: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós
uma bênção tal que dela vos advenha amar abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo vos não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão de bem-aventurado, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, Deus quer a nossa fidelidade, Deus quer a nossa confiança nele, Deus quer que nós descansemos nele, que nós confiemos nele. Como é confiar em Deus? É confiar na sua palavra, é crer que aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir. Portanto, que fiquem estas exortações para a amada igreja, para as pessoas que querem ser abençoadas, os varões, as varoas que buscam ser abençoados por Deus. Aqui, irmãos, tem alguns quesitos que certamente contribuirão para que o irmão, para que a irmã sejam galardoados com grandes bênçãos da parte de Deus. E oremos, Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por esta exortação que o seu Espírito Santo tem trazido à sua amada igreja. Muito obrigado por nos mostrar algumas atitudes, alguns procedimentos que devemos adotar para sermos abençoados. Continue a nos guardar, continue a nos guiar, a nos encaminhar. Guarda-nos com a sua destra fiel, com a destra da sua justiça. Guarda a nossa casa, os nossos filhos, filhas, toda a nossa parentela, toda a nossa vizinhança, todo o bairro onde moramos, a nossa cidade. Guarda todo o nosso povo, o povo que se chama pelo seu nome, e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus.